Portanto, o que se pretende é simular um circuito como este que está aqui assim à mostra. Uma fonte, um diodo e uma resistência. E este circuito aqui é um circuito simples. Então vamos aqui ao Spice, criar um novo, e eu vou agora aqui colocar os vários elementos. Uma fonte, um diodo e uma resistência. Pronto, temos aqui as coisas postas. Vou agora tratar de fazer a ligação entre elas. Daqui para aqui. E finalmente aqui por baixo. E uma coisa que nunca se podem esquecer é acrescentar a massa. Estes circuitos, não ficou, agora ficou. Todos os circuitos têm que ter massa. Portanto, e tenho aqui assim, isto que está é aquilo. Pronto. Temos aqui as coisas todas. E agora, o que mais eu quero, o que mais eu sei? Uma resistência de 2,2 kΩ. Vamos então tratar disso. Clicar com o lado direito em cima do componente e 2.2K, portanto o SPICE nos é dito. Programar o gerador de sinais para ser uma onda de sinusoidal de frequência de 1 kHz e 10 volts pico a pico sem offset, isto é, centrado em relação ao valor zero. Portanto, estes 10 volts pico a pico significam que esta onda tem uma amplitude de quanto? 5 volts, exatamente. Porque quando eu estou a falar de pico a pico, estou a falar desde o máximo até ao mínimo. Ou seja, desde que ela vai até ao máximo positivo até ao mínimo de negativo. Se ela tem 10 volts nesta excursão e ainda por cima é reforçado que ela é centrada em zero, significa que ela vai de mais 5 a menos 5. Portanto, tem uma amplitude de 5 volts. Então, vamos lá guardar isto. Eu até posso puxar este para um lado do ecrã e o LT Spice para o outro. Este já está aqui, este já não preciso, e quero o LT Spice para o outro lado do ecrã. Está aqui, uma metade e outra metade para eu poder estar a ver. Portanto, o que é que eu quero? 1 kHz, 10 volts pico a pico. Sinusoidal. Então, como é que eu faço isto? Eu vou aqui ao Spice, à fonte de corrente, clicar com o lado direito, e agora vamos aqui à opção avançado. E na opção avançado tenho um conjunto de opções e uma delas é Sine. E isto é aquilo que faz uma onda sinusoidal. Offset. Quanto é que é neste caso? Zero. Amplitude 5. Frequência em Hertz 1000 ou 1K. Ok? O resto, para já, não vamos preencher. Vamos deixar ficar assim, ok? Pronto, e tenho aqui a indicação que é uma onda de tensão sinusoidal, sem offset, amplitude de 5 volts e frequência de 1 kHz. E o que eu tenho que fazer agora é simular o circuito. A primeira coisa que se pede no exercício é observar a forma de onda na resistência. Portanto, eu preciso de simular este circuito. Como eu vou ver formas de onda, uma das coisas que também convém fazer, já agora, é dar nomes aos nós, para saber de que é que eu estou a falar. E vamos chamar aqui o VR a um nó que vai ter a tensão na resistência, que é este aqui. Portanto, este nó aqui vai se chamar VR. E agora eu vou simular o
o circuito, que carrega aqui no botão da simulação. Na semana passada, aquilo que nós usámos foi o ponto de operação DC, ou seja, todas as fontes são fontes DC, portanto, sejam de tensão, sejam de corrente, aquilo está tudo estável. Ela vai buscar aquilo que se chama o ponto de operação do circuito, mas agora eu quero fazer outra coisa. Quero fazer aquilo que se chama análise transiente, que é quando há coisas que estão a variar. Vou pôr o circuito a funcionar e vou ver como é que ele reage. O primeiro parâmetro que eu tenho que dar é o tempo de paragem. Ora, não vale a pena eu estar a simular isto a funcionar durante 3 horas ou qualquer coisa parecida. Só quero ver como é que ele funciona durante algum tempo. E neste caso, se eu tenho uma onda de 1 kHz, já vimos há bocado, eu tenho um período de quanto? Milissegundo. Vai ser portanto, uma frequência de 1 kHz tem um período de 1 quanto? Segundo. 1 segundo? Acho que é 1 milissegundo. 1 milissegundo. 1 milissegundo, exato. Portanto, então, cada período demora-me 1 milissegundo. Eu vou querer simular o circuito, mas não quero deixá-lo a simular durante muito tempo. Vamos aqui simular, por exemplo, durante 5 períodos da onda. O que é que isso significa? Eu vou ver um gráfico, no fundo eu estou a fazer isto, ela a pedido observa a forma de onda. Eu vou fazer um gráfico que tem 5 períodos do sinal para eu ver o que é que... isso já me dá para ver o que é que acontece. 5 períodos, preciso de quanto tempo? 5 milissegundos. 5 milissegundos. Portanto, aqui no stop time, que é aquilo que eu estou a fazer, 5M, 5 mili, e eu tenho essa simulação feita. Pronto, ele fez essa simulação, vou só pôr isto no tamanho do ecrã inteiro. Isso está feito, e agora? Mas ainda não está a mostrar resultado. Olha o que é que acontece quando eu ando com o rato por cima do circuito. Em alguns pontos, ele tem este aspecto de ponta de prova, e neste caso ele está a ver tensões. Prestem também atenção à legenda que aparece em baixo. Reparem uma coisa, que parece-me dizer clique to plot VR, que é exatamente aquilo que eu quero. Portanto, se eu clicar aqui neste ponto, o que ele fez, o gráfico ali em cima, é a tensão neste ponto aqui, que é a tensão na resistência. E é semelhante àquilo que a coisa que nós já vimos para trás. Quando a tensão for negativa, o diodo está cortado, a tensão é 0. Quando a tensão for positiva, esta tensão é praticamente igual à tensão aqui à entrada. Portanto, eu com isto aqui já tenho esta primeira parte, já estou a observar a forma de onda da tensão da resistência. E agora, a linha B sobreponha esta forma de onda com a existente aos terminais do gerador de sinais. Tenho aqui o tal gerador de sinal, a fonte sinal, e agora quero sobrepor a este gráfico uma outra tensão. Isso é simplesmente ir para a tensão que eu quero e voltar a clicar nela. E ele vai acrescentar ao gráfico o gráfico da tensão aqui assim deste lado. Reparem que aqui em cima o verde não se nota muito bem, mas eu tenho aqui a indicação de qual é que é a tensão. Eu tenho aqui assim a indicação do nome da tensão, é o V, ou seja, vai medir uma tensão no ponto chamado VR, que é esta a verde, e a azul é a tensão no nó 001, que é um daqueles nós sem nome, que ele dá-lhe um nome para poder identificá-lo.
Então tenho aqui a tensão gerada pela fonte e a tensão aos terminais da resistência. Ela é diferente porquê? São 0.7 da queda no diodo. Exatamente, porque eu tenho aqui 0.7 volts do diodo. Estando aqui em baixo neste esquema, sim, eu nestes pontos de meço tensão, reparem como é que ele fica quando eu passo por cima de um componente. O que me vai aparecer aqui é um símbolo que significa que eu vou medir a tensão. Desculpem, vou medir a corrente. Vejam o que aparece aqui em baixo. Não é isso que eu quero. O que me aparece em baixo. Left click to plot I de D1. Ou seja, a corrente em D1. E eu posso aqui, agora, se eu clicar nisto, ao gráfico, eu fui sobrepor a tensão desculpem, a corrente que está a passar no diodo. Tal como estávamos à espera, só passa nas arcadas positivas. Até aqui, está claro? Sim. Pronto. Terceiro ponto. Gere um gráfico com a forma de onda da tensão no diodo. Ou seja, eu quero agora medir a tensão no diodo. Só que a tensão no diodo não é nem esta aqui, nem esta. É a diferença de tensão daqui para aqui. Certo? Sim, sim. Ok, então vamos só fazer aqui. Este gráfico cá em cima já está a ficar muito complicado. Eu vou cortar daqui algumas coisas. Ora, onde é que está a tesoura? Está aqui. Se eu agora for aqui em cima, às legendas, eu clicando na legenda, ele faz desaparecer aquilo onde eu cortar. Portanto, agora volto aqui em baixo. Se eu quiser medir a tensão entre dois pontos do circuito, também é simples. Como é que eu faço? Vou para o primeiro deles. Por exemplo, eu quero medir a tensão daqui para aqui. Como é que eu faço? Vou para o primeiro deles, carrego, clico no botão do rato e agora, sem largar, aquilo ficou lá e vou arrastá-lo até ao outro nó. Vejam o que é que está neste momento. Uma ponta vermelha, positivo, e a outra ponta preta, negativo. Portanto, eu vou medir a tensão do positivo para o negativo. Quando eu largar, está aqui a tensão no diodo. Esta tensão a vermelho é a tensão no diodo e reparem como é que como é que o SPICE faz nota a diferença de tensões. Enquanto que aqui é a tensão em relação à massa, desculpa, isto está aqui. Pronto, isto continua aqui com o corte ativo, tem que ter cuidado para isto não. Pronto, não está com vontade de desligar. Ok, já desligou agora. Enquanto que aqui assim é uma só tensão, a tensão em relação à massa, só se refere a um único nó. A diferença de tensão entre os dois nós é o V de o primeiro nó, o positivo, vírgula, o segundo. Eu tenho aqui representado a tensão no diodo. É aquilo que vocês estavam à espera ou não? Mais ou menos. O que é mais e o que é e o que é menos? Tipo, estava a espelhar o 0,7 quando a tensão for positiva.
Mas depois porquê que quando a tensão é negativa ele desce com a sinusoide também? Porquê? Porque quando a tensão é negativa, o diodo está a conduzir ou está ao corte. Está o corte. Então vai ficar um circuito aberto. Certo? Certo. Então, deixa-me aqui assim desenhar alguma. Portanto, vamos só parar aí. Pôr Estão a ver o ecrã branco? Vamos. Sim, sim. Pronto. Então, o circuito que está é isto. Pronto, há aqui e tenho isto à massa. E tenho aqui um VI que é sinusoidal. Certo? Quando o VI é menor que zero, desculpem lá, às vezes tem aqui umas. Quando o VI é menor do que zero, como é que vai estar como é que vai estar o diodo? Ao corte ou à condução? Vai estar o corte. Corte. Então significa que é um circuito aberto. Certo? Isso. Vamos ter isto. E a tensão no diodo é aquela ali. Certo? Isto é a fonte, que é uma fonte sinusoidal. Quando ela for menor do que zero, o circuito vai ser este. Agora reparem, nesta altura, qual é que é a fonte de tensão na resistência? Qual é a fonte de tensão? Qual é que é a tensão aos terminais da resistência? Quanto é que vale a tensão aos terminais da resistência nesta altura? Como é que é a Vai valer tensão aos zero, terminais? Zero. Porquê? porque uma vez que o circuito está aberto em cima, a resistência está apenas ligada à massa. E não há corrente a circular neste Exato, circuito, exato, exato. naquela resistência não passa corrente nenhuma. Portanto, R é igual a zero, a VR é igual a zero, porque eu tenho uma corrente que é nula. E V numa resistência é igual a R vezes I. Então, se a gente voltar a fazer a análise das malhas disto, o que é que eu tenho? Portanto, esta aqui tem o positivo em cima e o negativo em baixo. Portanto, eu estou a entrar pelo lado menos, aparece-me com sinal menos. Menos VI, mais VD. O VR vale zero. E voltei ao mesmo sítio. Tudo isto é igual a zero. Certo? Então, o que é que significa? Que o VD é igual ao VI. Quando o VI for negativo. Então, agora vejam lá se isso bate ou não certo com o gráfico que está. Quando o VI é menor do que zero, a tensão no diodo é igual à tensão na fonte. Bate certo ou não?
Bate. Quando o VI é negativo, ou seja, nesta parte em que o azul vem cá para baixo, a linha a vermelho está exatamente por cima da azul, são exatamente iguais. Quando é que elas começam a ficar diferentes? Quando o diodo entra em condução e ele precisa daqueles 0,6, 0,7 volts para começar a conduzir, nessa altura então o diodo fica a conduzir e agora o VI cresce, continua a crescer, a tensão do diodo mantém-se onde está e o I diferença aparece na tensão na resistência, que vai atrás da tensão à entrada, mas separada dos 0,7 volts do diodo. Portanto, aquilo que vão ter que fazer, aquilo que é o vosso desafio neste trabalho, é simularem este circuito e depois acrescentarem-lhe uma capacidade, ou seja, pôr um condensador em paralelo com a resistência e ver o que é que acontece. E uma das coisas que vai ser preciso é fazer algumas contas. Agora, isto é o LTSpice, dá jeito para eu andar a fazer estes gráficos, mas às vezes eu quero mais do que isso. Eu quero que isto me faça contas, eu quero obter valores de lá. E como é que isso é feito? Isso é feito com um comando chamado o comando measure. Da mesma maneira que vocês, agora eu tenho aqui, da maneira que eu posso lançar a simulação, e a simulação corresponde, se vocês repararam nisso, eu cada vez que lanço a simulação vai-me aparecer um comando assim deste género, e eu posso dar outros comandos. E esses comandos são dados aqui por esta tecla que é a diretiva SPICE, em que eu tenho várias e aquela que me vai interessar agora é uma chamada measure, que eu posso escrever assim por inteiro ou escrever só esta primeira parte, mes. A maneira mais simples de usá-la é aquela que eu vos vou mostrar agora. Escrevo só isto, porque eu, para escrever, eu estou aqui a editar texto, eu tinha que saber o comando todo, e vocês não precisam de fazer isso. Guardo aqui. Isto aqui é uma instrução de medida. E agora, da mesma maneira que a fonte eu edito clicando com o lado direito, este comando eu também edito clicando com o lado direito. Ok? Agora, esta primeira parte eu posso deixar em branco. Vamos ver, por exemplo, qual é que é eu vou fazer aqui, eu quero medir a tensão máxima da tensão na resistência. O result name, ou seja, o nome do resultado, eu vou chamar VR Max e vai ser medido eu tenho aqui duas opções, no intervalo ou tenho aqui um conjunto de outros. E o que ele vai ser? Eu vou querer saber o máximo. De qual quantidade? Vocês lembram-se que aquele nó, eu para já não vou só fechar isto para apresentar aqui outra vez ou vamos pôr aqui o gráfico. Vocês lembram-se que o valor da tensão da resistência era representado por V entre parênteses VR, ou seja, a tensão no nó chamado VR. Então eu tenho aqui o nó chamado VR e eu quero saber o máximo de tensão que ocorre aqui. Então, vamos voltar a este, vamos continuar. Eu quero que ela seja o valor máximo
de que quantidade V entre parênteses do nó chamado VR. Eu não vou agora entrar em mais detalhes sobre a parte que está aqui em baixo, porque eu creio que isto aqui chega para exemplo. E agora vou correr a simulação. Pronto, correu, voltámos a ver os gráficos que tínhamos há bocado. E agora, uma das coisas um bocado estranhas nisto é que ele vai guardar no ficheiro de erro. Ok? Mas é mesmo assim que lá vão parar os resultados. É por onde ele escreve todos os resultados do ficheiro. E neste caso, aparece-me aqui a tal variável que eu criei, chamada VRMax, que é definida como sendo o valor máximo da tensão na resistência. Peço Neste desculpa, caso tá? é igual. Onde é que o Sim. professor abriu aquele? Vou fechar aqui outra vez. É no View Spice Error Log. Ok, obrigado. Está aqui, eu tenho que o valor máximo da tensão são 4,322 volts, arredondando. E já agora, isto foi medido entre o tempo t igual a 0 e o tempo t igual a 5 milissegundos. Ou seja, ele olhou para este intervalo todo e foi ver neste intervalo qual foi o máximo que ocorreu naquela tensão. Pronto, e eu agora posso fazer este género de medidas para as diversas grandezas. Portanto, voltando agora aqui, agora vendo o máximo da tensão no díodo. Como é que é feito? Mais uma vez, a sugestão que eu faço é sempre ponham um measure só, algures lá pelo circuito, e agora vamos usar as facilidades do editor para completar as coisas. O resultado, agora vou-lhe chamar, por exemplo, VD Max, que vai ser também o valor máximo, de qual, agora aqui, lembrem-se como é que ele representa a tensão no díodo. É este valor que está aqui, que é o V entre o nó 001 e o nó VR. E tenho aqui definido, tenho aqui duas medidas que ele vai fazer. Quando eu simular, ele vai-me criar aqui o error log. E pronto, e o que eu tenho aqui, ou aquele resultado que eu já tinha antes, a tensão máxima na resistência 4.32194 volts, e o valor máximo da tensão no díodo não é exatamente os 0.7 volts, mas fica em 0.674, arredondando, 674 volts. Portanto, isto para mostrar o quê? Que o SPICE é não só uma ferramenta para simular circuitos e fazer estes gráficos, como também para ir buscar valores lá dentro. Ou seja, para eu agora, depois de ter feito a simulação do circuito, eu posso ir lá buscar valores, saber qual é o máximo, saber qual é o mínimo, saber qual é o integral de uma função qualquer, saber qual é o valor pico a pico, etc. Então, assim sendo, o vosso desafio para esta próxima semana é, eu fiz-vos aqui aquela primeira parte, com o circuito mais simples, que eu quero que repitam por vós agora, e pegar naquela segunda parte e tentarem fazer a resolução disso,
a partir destes elementos que eu dei aqui agora, a partir de consulta à referência do LT-Wiki, que estão lá a explicação dos vários comandos, e depois naquilo que não conseguirem, enviem um e-mail, ou que a gente depois também tenta resolver a dificuldade que tiver ocorrido.